Programa Simples Assim. Dúvidas sobre direito do trabalho? Se você tem, manda pra gente, porque a gente se socorre com quem entende do riscado. Mais uma vez, o Simples Assim tem a alegria de estar com o Dr. Braulio Monte Júnior, dessa vez presencialmente. O Dr. Braulio, que sempre participa do Simples Assim, tem um currículo invejável, é especialista em direito do trabalho, mestre nessa área e também é professor e coordena o curso de Direito do IMES Catanduva. Seja bem-vindo, Dr. Braulio. Muito boa tarde, fico muito feliz de estar aqui com você de novo. Presencialmente, né? Vamos muito lá, bom. então. A primeira dúvida que chegou pra gente, Dr. Braulio, é sobre uma rescisão de trabalho de um funcionário que devia numa empresa onde ele trabalhava. Certo. Aí o empregador pode ou não debitar da rescisão de trabalho, do valor que ele teria a receber, o valor que ele devia na loja. Então, essa questão ela é uma questão muito interessante. Essa dívida que ele tem, a natureza dessa dívida é de natureza civil. E as dívidas de natureza civil, à exceção de algumas, elas não podem ser descontadas na rescisão. A rescisão tem um patamar de desconto, um tamanho de desconto, está previsto no artigo 477, parágrafo 5º, que até um salário você pode descontar do empregado. Nessas condições aí que você está me dizendo, o empregador não pode descontar do empregado esse valor que ele deve na loja, porque o valor da loja é de natureza civil e as verbas pagas são de natureza trabalhistas e elas não se comunicam. Tá? O Dr. Braulio falou que há exceções? Quais seriam? Há exceções. O adiantamento salarial, a pensão alimentícia, os tributos como da Previdência Social, plano de saúde, seguro de vida. Existem algumas coisas que podem... E outra também que é muito comum é aquele empréstimo consignado, ligado ao salário do empregado. Ele pode, mas desde que esteja contratado e tal, é uma exceção à regra. A regra geral é que não pode misturar dívidas. Dívidas ou de natureza civil, como o Dr. Braulio falou, com aquilo que é de natureza trabalhista não se mistura. E quando o trabalhador usa o próprio computador ou notebook para o trabalho na empresa, e isso foi muito comum nesse período de trabalho híbrido, em que muitos faziam home office e usavam o próprio equipamento para prestar o serviço para a empresa, isso é possível? Pode dar algum tipo de complicação para o empregador numa futura rescisão com esse trabalhador? Olha, esse problema é um problema muito comum, né? O gasto que o empregado tem para fornecer aquela mão de obra que ele oferta para o empregador, ele deve ser pago pelo empregador. É o empregador que assume os riscos do negócio. Então, vamos partir desse ponto. Como ele assume os riscos do seu próprio negócio, todas as despesas oriundas daquilo têm que ser pagas pelo empregador. Bom, quando chega no teletrabalho, o artigo 75, letra D da Consolidação das Leis de Trabalho, diz que esses gastos devem estar estipulados em contrato. Bom, e se não estiver estipulado em contrato? Né? Se não estiver, olha, eu acho o seguinte, você pega a conta de luz do empregado, ele gastava lá, por exemplo, R$100. Quando ele entrou em teletrabalho, ele passou a gastar 120. Eu acho que esse 120 ele é de natureza... Esse up de R$20 está ele tem que é da vida dele. O empregador tem que bancar, inclusive a utilização do laptop, notebook que o empregado usa. Seu, né? O seu particular. Ele usa para o trabalho. Isso é um desgaste, tem desgaste do aparelho, tem tudo, né? Desse equipamento. Né? Acho que até uma vez a gente falou com o Dr. Braulio sobre isso, logo que começou a pandemia, aquela questão da ergonomia, dele sofrer um acidente de trabalho em casa. Sim. Todas essas circunstâncias acabam tendo que ser levadas em consideração nesse regime de trabalho quando o empregado fica na própria casa, por exemplo. Claro, ele deve ser treinado, ele deve falar, né, como o empregador deve fazer uns treinamentos. E tem outras coisas que a gente tem discutido há muito tempo aí dentro do direito do trabalho, e o empregador, se ele tem, por exemplo, um quarto lá, o empregador pode entrar na casa do empregado e fiscalizar? Como é que é essa história, né, e tal? Isso. É difícil, né? Eu acho que não pode, né? A casa é um asilo inviolável, né? Mesmo o empregador colocando equipamentos lá dentro, o empregador pode entrar sem autorização do empregado, né? Também fica um pouco difícil do empregado barrar o seu empregador, né? Falar não, né? É um pouco difícil, mas assim, teoricamente, na minha opinião, se ele quiser barrar o empregador, até porque o empregador pode descobrir coisas da vida íntima do empregado, né? Que não era de interesse do empregado, né? Entendido. Então, assim, se ele pode usar o equipamento desde que o empregador
banque os custos e os possíveis desgastes que esse equipamento possa ter. Sim, ele tem que bancar. Se não houver nenhum tipo de acerto ou ajuste nessa questão, em uma futura dissolução do contrato, em uma questão de que o funcionário saiu da empresa, ele pode requerer isso. Ele entra com uma ação trabalhista e o juiz mensura qual o valor que desses gastos, né, e o empregador ressarce mês a mês, conforme, isso é uma coisa muito simples e muito comum, até mesmo, e se tiver no contrato, aí já está no contrato, está escrito como é que é. As empresas boas, Gislaine, elas têm fixado contratos especificando isso já. Olha, eu te entrego isso, você tem que me devolver, mas é assim, seu gasto e tal. Entendi. Ele já tem feito isso. Agora, algumas outras não fazem, né? Agora a gente está vivendo uma realidade diferente, né, doutor Braulio? A gente viveu a questão do home office por conta da pandemia e há muitas empresas que não voltaram totalmente para o seu método em empresa. Ou a questão do home office ficou muito mais arraigada. Tanto é que o Senado acabou de aprovar uma lei que estabelece algumas regras justamente para tratar desse assunto. Entre elas a questão de que ele pode trabalhar num sistema híbrido, prioriza-se, se não me engano, as mulheres que têm crianças pequenas ou pessoas que tenham algum tipo de limitação, deficiência, e assim por diante. Na sua opinião, doutor Braulio, essa lei vai ajudar o empregado, ela vai estabelecer mais tranquilidade para o empregador? Como é que ficam as relações entre o trabalhador e o empregador a partir dessa decisão, dessa nova lei? Olha, desse decreto? essa nova lei, que ela vai ser sancionada pelo presidente, provavelmente vai, porque foi da autoria dele, eles não fizeram nenhuma modificação, ela sofreu no Senado Federal vários debates, né? O Paulo Paim falou coisas interessantes lá do Rio Grande do Sul, ele falou coisas interessantes sobre que essa lei ela vai prejudicar os trabalhadores. Teve uma outra senadora também que fez uma ligação com a reforma de 2017. Eu tenho também, eu sempre sou um pouco tendencioso para esse lado, sabe? E isso, eu acho que às vezes é um modo de eu encarar, eu sempre fui assim. Mas assim, eu acho o que eles colocaram lá, vamos suspender o fundo de garantia. Isso, a suspensão a obrigatoriedade de recolhimento. E depois vai recolher, sabe? São situações que eu não sei se o empresário ele tem que estar preparado para essas coisas. O empresário mesmo, ele tem que saber que acontece tempestade acontece. Né? Ele tem que estar preparado para essas intempéries que aparecem ali no dia a dia dele, né? Então, olha, aconteceu uma coisa, e isso vai ser a nível da União, do Estado e do município. Uma situação que foi apontada, que eu li muito en passant, é essa questão de calamidade que eles colocaram. Então, em circunstâncias de calamidade, como pandemia, ou como acidentes naturais, enchentes, que recentemente também aconteceram em alguns estados brasileiros, nessas circunstâncias, a empresa poderia optar por suspender o recolhimento do FGTS. Sim. Nesse ponto, doutor Braulio, eu acho que a empresa deveria ter que continuar mesmo. Senão é o empregado quem vai ser prejudicado. Assim, provavelmente, né? Porque essa lei que vai virar lei, né, provavelmente, ela vem em decorrência do que aconteceu na Bahia, em Minas e no Rio de Janeiro, né? Ela nasceu por conta disso, né? E aí você suspende e o empregador tem um outro artigo também que me chamou muita atenção, é que o empregador tem o poder de suspender o contrato do empregado. Ele vai e suspende o contrato do empregado, joga ele para aquele sistema do bem lá e tal, e o empregado começa a receber alguma coisa e o deixa assim, né, bem desprotegido, né? E qual é a garantia que essa empresa vai retomar as suas atividades normais para recuperar todo esse perdimento que ele teve, né? Tudo isso que ele perdeu, sabe? Como é que ele vai pagar o fundo de garantia? E se ele tiver 150 empregados, como é que ele vai fazer? Para de uma vez depois ter que voltar a retomar. Ele vai ter que retomar, ele vai ter que... Eu discordo de muitas coisas dessa lei, eu acho que ela fez umas coisinhas, eu não sei, eu li, mas fiquei contra. Vamos esperar para ver agora para o que é que pode acontecer. A lei trabalhista, ela é muito engraçada, a hora que ela cai, que ela começa a rodar mesmo, assim, aí a gente vê como é que é, como você está falando. Porque na hora do impacto a gente não consegue perceber. Não consegue mensurar. E falando rapidamente sobre essa questão do sistema híbrido de trabalho, doutor Braulio, em que algumas empresas, o João Vitor, por exemplo, meu filho, começou em home office no início da pandemia, continua em home office e de vez em quando ele vai à empresa para algumas reuniões.
ou a maioria delas também acontece no sistema online. Para o empregado esse tipo de flexibilidade é ruim, pode impactar em algum problema futuro no trabalho dele, na carreira dele, no desenvolvimento do trabalho dele, ou ao contrário, isso pode ser bom? Olha, com relação, ali você abriu, como sempre, você abriu a pergunta de vários aspectos, né? Com relação à carreira dele, eu não acho que isso vai trazer grandes prejuízos. Eu vejo os problemas mais emocionais do que qualquer outra coisa. O problema de você permanecer em casa. Eu, por exemplo, acho que o teletrabalho exageradamente dentro de casa, ele cria uma... Limita a interação. Ele limita a interação, ele perde aquele contato, ele perde aquela desenvoltura, trocar ideias. Às vezes você escuta uma ideia, você vê. E quando você está home office, não é bem assim, né? Você trabalha muito isolado, né? Muito embora a gente tenha mecanismos hoje de conversas aí online, mas não é bem assim, é difícil, né? Você não vê, você não sente. Então, eu assim, o sistema híbrido eu acho muito bacana, o sistema híbrido. Tá. Agora, o sistema isoladamente... Totalmente home office, não. Totalmente home office, eu não acho que é bacana, não muda a carreira dele, sabe? Não muda. Eu acho que ela é boa até para a carreira, porque ele pode se preparar mais. E um lado bom dessa história é que ele se aproxima de outros valores que às vezes há muitos e muitos anos a gente vem esquecendo, né? O sujeito trabalha, é bonito trabalhar 12 horas por dia, né? Aí não tem contato com a família, não tem contato com as coisas mais importantes da vida, né? Então, isso eu acho que o teletrabalho veio para dar uma movimentada e fazer a gente ver outras coisas da vida que a gente não percebia, né? Muito bem, Dr. Braulio, mais uma vez é sempre uma alegria conversar com você. Muito obrigado, eu agradeço e até a próxima.